1998, Nikkei do Brasil transfere a marca Kenkopato, o parque industrial e o know-how para a foto do Brasil. Até 1997, ela era uma empresa multinacional japonesa. Tinha 90% de capital japonesa, que a matriz fica em Fukuoka, no Japão. E os outros 10% era de um brasileiro, chamado Yataro Amino. Ele é japonês, porque é japonês porque ele está vivo, e ele é nacionalidade brasileira, tem identidade e passaporte japonês, mas está aqui há muito tempo. É uma pessoa da qual eu conheci, fiz uma amizade muito grande com ele, considero ele como meu pai. Há poucos anos atrás fui até visitar ele no apartamento dele, está bem de idade. Meu pai se relacionava muito bem com o Amino, ele falava tanto o japonês como o português. E ele tinha uma loja de futon na Liberdade, bem na esquina da Liberdade, muitos e muitos anos. Depois, com o tempo, como eu já contei para vocês sobre aquela crise que nós tivemos econômica no país, que foi o Plano Collor, e a multinacional, que é a Nikkei, então ela se desinteressou pelo mercado brasileiro. E nesse ano de 98 foi o ano realmente que ela fechou as atividades dela. Mas antes disso, lembra que eu falei para vocês que teve antes do fechamento de 98, um ano antes, já vinha desde a crise de 90, o Plano Collor foi em 90. Mesmo assim, ela superou durante pelo menos 7 anos. E veio injeção de capital para poder segurar a empresa. Mesmo assim, foi muito difícil. E foi onde a matriz do Japão com a Nikkei dos Estados Unidos tomou a decisão de encerrar as atividades no Brasil. Elas não iam vender empresas, e isso já estava entrando na fase de encerramento da empresa. E o único brasileiro que ficou no final ficou eu, ficou mais um diretor do Japão chamado Toshio Kawashima para poder assinar os documentos. E foi contratado um escritório de contabilidade de um japonês chamado Paulo Sakuma. Foi indicação do Sanwa Bank. Sanwa Bank é um banco japonês que tinha um acordo com o Banco Bradesco. O Sanwa Bank, a Nikkei Matriz procurou o Sanwa Bank, o Japão falou: preciso de um auditor no Brasil. E o Bradesco indicou esse Paulo Sakuma. Ele falava japonês, falava português, escrevia em japonês também, e também escrevia em português. Esse Paulo Sakuma começou a fazer uma auditoria desde que, um ano antes, quando veio a diretoria dos Estados Unidos, fazer um levantamento. E fizeram todo o levantamento e precisaria de mais ou menos na época de 2 milhões de dólares para começar a reestruturar. O sistema nosso, que é o sistema de multinível, teve que reestruturar tudo ele novamente, investir em novos produtos, porque nós só tínhamos na época colchonete, o Kenko Drive, tinha o Kenko Rio e travesseiro. Eram só 5, 6 produtos na linha. E com o Plano Collor, os produtos começaram a ficar, não é que ficou caro, porque na verdade o Kenko 4 custava mais ou menos em torno de $1.500 na época. Era mais ou menos o preço que se comparava, sei que os consumidores comparavam, que era o preço de uma TV de plasma. Então, nessa época, então era mais $1, né? Então, comprou um colchão, o preço de uma TV, eu lembro que era mais ou menos que os consumidores faziam uma comparação. Como tinha um produto de um valor muito alto, difícil de venda no mercado, com o Plano Collor, que deixou todo mundo com $50 mais ou menos no bolso, ficou difícil. Então tinha que investir muito dinheiro para lançar novos produtos de valores menores. E foi onde que eles tomaram a decisão de não fazer. E também tinha um projeto grande da Matriz, que era abrir ações no mercado americano. Então não poderia ter nenhuma unidade, se não me engano, já estavam em 17 países. E tomaram a decisão então, de encerrar as atividades de produção no Brasil. Foi onde começou um processo aí de 6 meses de comunicação com os líderes, com os distribuidores, e foi bastante estressante para mim.
porque eu estava no comercial, falar com todo mundo, teve muitas pessoas que ficaram muito bravas comigo, tem pessoas que estão bravas até hoje, pessoas que, imagina só, né, distribuidor de hoje, eu chegar aqui para todo mundo e falar, vou fechar aqui, compadre. Ficaram bravos mesmo, com razão. Até o leite da criança todo dia tinha que vender de manhã, dependia, nem vocês depende do salário. Então eu sei que esse Kawashima ficou responsável de falar com a administração, os funcionários. A época ficou lá o seu Oswaldo, o Reinaldo ficou, o Vadinho. O Vadinho foi o último que saiu porque ele teve, lembra que ele fala de queimar os papel? Ele que teve essa responsabilidade. E conversando com o Paulo Sakuma, que eu tinha que fechar, saí o último de fechar, porque eu era da contabilidade, já tinha feito contabilidade, falei, eu te ajudo a fazer a operação de fechamento. Aí entrou num impasse, porque o Quinto 4 tinha 10 anos de garantia, falou, olha, nós vamos ter um processo violento internacional, porque quando, por lei, em qualquer país, se você produz um produto com 10 anos de garantia, você tem que dar os 10 anos de garantia e mais 10 anos depois para repor peça. Um exemplo, fala um carro que saiu de linha há pouco tempo aí, a Kombi. A Kombi saiu há pouco tempo. Então ela tem que manter durante 10 anos toda a reposição de peças dela. A fábrica, não é mercado negro, é a fábrica. Ela tem que repor todas as peças novas. Isso é um acordo internacional. Como o Kenkopato tinha 10 anos de garantia, eu falei, olha, vamos ter um processo violento. Aí foi quando o Paulo Sakuma, ele me chamou, falou, Lucas, você não tem interesse em dar continuidade para dar a manutenção dos Kenkopatos de garantia? Que é hoje, você faz esse trabalho de atender os clientes, que dá afundamento, troca de tecido, né? Às vezes o colchão molha, às vezes o cachorro faz xixi na cama, ou o bebê, tem que trocar o tecido. Então tem toda essa manutenção que tem que dar. Eu falei, olha, ele me chamou para conversar, falei, o Sakuma, estava ele e o Kawashima, que era o diretor. Eu falei, eu tenho até interesse em fazer, mas eu gostaria de dar uma proposta. Como eu estava há muitos anos na empresa, eu falei, eu vou dar uma proposta e vocês não precisam me indenizar. Aí eu já faço uma proposta de comprar as máquinas, porque eu precisava das máquinas para poder dar manutenção. Nós fazemos uma composição, você emite as notas fiscais para a pessoa física e eu fecho com a meu contrato de trabalho. Ele falou, olha, o que mais? Eu falei, olha, primeiro eu tenho que fazer essa proposta, teria que vir a marca, porque como que eu vou dar continuidade com uma marca que não tem como ter um contrato? Eu posso responder criminalmente por estar usando uma marca que não é minha, nem ter uma licença. Então, se ele poderia transferir a marca para nós. Aí ele falou, tudo bem. E se poderia ceder uma área que tinha em Diadema, de 4.000 e poucos metros quadrados. Eu falei, mas por que a área? Eu falei, olha, se eu vou dar continuidade, eu tenho que ficar no mesmo local, porque o distribuidor sabe que eu estou ali e vou dar continuidade. Se eu mudar para um outro lugar, dá para entender que eu estou aproveitando a oportunidade de montar uma outra fábrica para concorrer com a própria Aniquim. Aí ele falou, eu vou fazer isso, mas com o valor que você tem para indenizar, você tem uma ideia, nem sei quanto é uma marca dessa. A marca é um valor intangível, é mais de tanto tempo que ela já tem no Brasil. Eu falei, mesmo assim, eu vou mandar, mas a resposta, para mim, isso aí é a mesma coisa que tipo, o filho pede para o pai, né? Tem uma empresa, pede a marca, é coisa de pai para filho. E ele falou assim, mas eu faço, mas o que mais você quer que eu coloque? Eu vou ter que escrever a punho, eu vou escrever e vou pôr no fax e mandar, né? Porque é fax. Eu falei, coloca mais um item, antes de você colocar toda essa proposta, coloca assim, ó. Presidente Massuda, quando o senhor veio para o Brasil, o senhor veio com um sonho, que era que ele ia trazer as 5 saúdes, que vocês conhecem bem, que os filhos do distribuidor pudessem tocar, junto com os filhos com seus filhos, e era um projeto de 100 anos, que ela veio para o Brasil para ficar. E ele escreveu, assim, logo no começo, né? Conforme o seu sonho, né? E o Zuka disse que dá para assumir e tocar. Embaixo ele fez a proposta e mandou.
E já estava fora da empresa, mas dando um trabalho parcial, porque já estava desativando, né? Ele me liga em casa e pede para mim ir no escritório dele. Eu falei, eu vou. Ele falou, no telefone ele já falou, ele já mandou o fax no dia da resposta. Eu falei, eu pedi uma semana para pensar. Eu falei, tá bom, passou uma semana ele me ligou. Ele falou, dá para você vir aqui? Eu falei, dá. Aí eu cheguei lá, ele falou assim, você não vai acreditar da resposta que veio. Ele falou assim, ele concordou com tudo que você pediu. Ele só pediu agora para o Kawashima está aqui do lado, ele vai fazer um contrato de transferência de bens, da marca, como você pediu. E ele só pede uma coisa, que você nunca venda essa marca. Porque, na verdade, é o sobrenome dele, é a empresa dele. Se você vender, pode cair em mãos erradas. E se você for desativar um dia a empresa, você também devolva a marca. E você vai ficar 10 anos sem entrar em outro país. Nós, durante 10 anos, também não vamos entrar aqui no Brasil. Então, de 98 até... vamos falar, começou mais ou menos em 2000, né? Na documentação. Até o 2010, então nós não poderíamos entrar em nenhum país fora do Brasil, e nem eles entrariam. Tanto é que eles estão na Venezuela, estão aqui perto, mas não entraram aqui no Brasil. Isso foi tudo... foi assim, acordo verbal. Esses acordos sabe? O que foi escrito mesmo foi a transferência das máquinas, não transferiu o passivo da empresa no ativo, emitiu as notas, fez o contrato da licença da marca e nós demos continuidade. Depois disso eu nunca mais encontrei com eles, nem com o Massuda, nem com o presidente dos Estados Unidos, tanto é que o presidente dos Estados Unidos já se aposentou, está numa fundação, que é o Tom Watanabe. E aqui no Brasil ficou eu como sócio, mais um japonês, aqui do Japão, que trabalhou muito tempo também com a gente, mas depois saiu, e mais 2 brasileiros. Esses 2 também não aguentou acompanhar os aportes financeiros, a nossa cabeça de trabalho, e no final de tudo acabou ficando só eu, e foi onde eu fiz todo aquele trabalho que o Renato vem contando para vocês a história, onde nós se juntamos para dar continuidade. Aí veio o Renato, aí veio meu pai, aí veio o Fabrício, aí depois veio a minha esposa trabalhar, a esposa do Renato veio também, aí veio o Cláudio. O Cláudio também depois tem uma história bonita, Cláudio, vai preparando aí que eles vão contar ela. O Cláudio, pra vocês terem uma ideia, eu fui no Japão para buscar ele e não tive coragem de fiquei 2 dias na casa dele, não dei, vim embora, mas eu não contar essa história, é uma história bem bacana. Nessa época então, das marcas, eles toparam. Aí esse Paulo Sakuma, ele é uma pessoa muito compreensível, um homem de negócio. Aí depois que a gente estava fazendo toda a parte já de transferência das marcas, a gente estava trazendo para São Paulo aqui para Sorocaba, na João Ferreira da Silva, ele falou que eu tinha que limpar tudo aqui, porque agora nós vamos vender o prédio. Aí tinha a linha de Ginkgo Bill. A linha de Ginkgo Bill entrou em nem você falou, nem eles falaram, tá aí a linha, e o que você quer fazer? Eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Se você ceder as matérias-primas, ele falou, você tem um sábado e domingo para mudar. Você conseguir carregar tudo que está aí, matéria-prima, linha de produção. Aí foi na onde que meu pai trabalhou muitos anos na linha de Ginkgo Bill. Pra você ter uma ideia, só na linha de Ginkgo Bill, Walter, tinha 22 funcionários no auge. No final tinha só 2 ou 3. Aí eu falei com meu pai, você consegue montar? Ele falou, consigo. Consegue ensinar alguém? Aí foi na onde que nós levamos toda a linha de Ginkgo Bill lá para aquela chácara, muitos de vocês conhecem a chácara de Bragança, né? Depois que aquele galpão, era um pequenininho, só cabia 3 pessoas. Então, dei mais de uma casa pequenininha. E começamos aí foi uma, tipo assim, vou falar assim, uma bondade do coração do Sakuma. Falou, Lucas, já que você sabe produzir isso daí, sabe ganhar dinheiro com isso daí, então, depois eu assumo a responsabilidade com ele, mas limpa esse negócio e leva embora. Aí ele conversou com o Kawashima e falou, limpa tudo que tem que limpar. Aí nós fizemos a mudança em 2 dias. Isso aqui para Bragança, vocês temos 4 ou 5 viagens, no final de semana, e conseguimos fazer a mudança. Então nessa parte que é de ano 98, que é a transferência da marca, já expliquei, o parque industrial. O parque industrial ficou só aquela história, né,
Lá eram 22 mil metros. Quem conhece Diadema, agora virou um parque da prefeitura, ali em Diadema. Aquela parte que era do galpão era um salão de treinamento. Então, pra você ter uma ideia, o salão de treinamento, ele sentado, cabia 500 pessoas. Nós ficamos com essa área de treinamento. E depois a sucessão da Kenkopato, então ela foi feita dentro dessa sequência. Aí quando estava já toda assinada a documentação, foi na onde que eu pensei, tocar esse projeto sozinho não dá. Aí eu falei, eu vou ter que pensar e eu vou falar com o meu irmão, Renato. Aí um dia eu marquei vou contar uma história rapidinho para ele, que eu sei que ele está contando a história do você já chegou nessa história dele, não? Porque ele vem para Kenkopato. Então eu vou contar do meu lado, depois ele fecha. E aconteceu nesse período. Ele morava em São Caetano. Eu falei, Renato, eu posso tomar um café com você aí amanhã? Ele falou, pode. Aí eu fui até o apartamento dele em São Caetano e já levei as propostas. Falei, Renato, tem uma proposta para mim assumir a Kenkopato. Ele falou, qual que é a proposta? Assim, expliquei o projeto e minha ideia é trazer você como parte do negócio, como sócio. Agora eu tenho 3 sócios, mas você também errado dele como uma distribuidora, que é hoje a Kenkopato. Então o administrativo, se pegar o contrato da Kenkopato e voltar ao primeiro contrato, chama-se Lugecom. É Lucas, Gustavo, Kozuki e Marlin. Esse era o primeiro contrato. Você vai ver que esse contrato é um contrato que prestava serviço para ninguém do Brasil. Foi na época que eu estava saindo para fazer essa transição. E eu tinha que também emitir algumas notas para eles com relação a produtos que estavam comprando com produto acabado, comprando e fazer toda a parte contábil. Aí eu dei a ideia para ele, aí ele falou, eu preciso pensar um pouco. Aí ele pediu para mim voltar depois de uns 2 ou 3 dias. Aí ele me conta uma história, que ele tem uma história muito bonita na nova geração e na de Alto e na Altivesa, que é concessionária. Os 2 donos, que é o Rubi e o outro chama, não lembro o outro da Altivesa. Eles têm 2 filhos, mais ou menos na mesma idade. E mais ou menos a idade do Renato. Então os pais investem nos 2 filhos para abrir uma nova concessionária, uma nova geração. E o Renato vai para lá e monta toda essa estrutura. E depois os pais resolvem se separar. Cada um tocar a vida solo. Aí os 2, quando o Renato vai voltar, os 2 querem ficar com ele. Os 2 irmãos. Aí ele estava naquele impasse, sabe? Aquela angústia. Agora fica com tantos anos, o outro também. Aí vem eu para dar uma proposta para ele. Aí ele fala assim, tem coisas que Deus que encaminha algumas coisas, né? E eu e o Renato nascemos juntos, sempre trabalhamos juntos, desde o sítio, na fazenda, sempre convivemos juntos. Vocês têm uma ideia, nós fizemos o vestibular juntos, passamos no mesmo vestibular, entramos na mesma sala, cursamos no mesmo curso, viemos para São Paulo, terminamos no mesmo curso, quando fazíamos prova por outro. Mas o restante é sempre feito no mundo. E a gente sempre se deu muito bem. Eu e o Renato, para você ter uma ideia, só da gente olhar um para o outro, a gente sabe o que a gente está pensando. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca briguei com o irmão, mas também nunca brigou comigo. Já tivemos conflito de ideia, de negócio, mas nunca assim de brigar sem conversar com o outro, ficar ali, nunca aconteceu. Claro que tem um respeito muito grande um pelo outro, sabe o limite de cada um. Eu acho que isso faz parte também, por isso o sucesso dos negócios, né? Você vem ensinando aí os sucessores, o mesmo caminho, né? E se deu certo com os pais, pode ser que dê certo com os filhos também. Agora, entre irmãos e sobrinhos, né? Primos, né? É sobrinho, mas entre eles são primos. Então a gente vem passando essa educação, essa cultura. Nós já estamos 4 gerações de negócio no Brasil, deu certo, nós pensamos que estamos no caminho certo. Né? Então essa é a ideia de levar. E o Renato falou, olha, eu tenho $12 mil de salário. Tá. Quanto que eu vou ganhar? Eu falei, 1.000. Ele falou, tá bom, vale a pena, vamos tentar, pelo menos vai ser um negócio nosso. Ele tinha, né, condições financeiras, assim, uma boa reserva. E daí foi fácil ele poder conversar. Falar, ó, é o seguinte, não vou ficar nem com você, nem com você. Meu irmão me deu uma proposta. Claro que não falou dos 12 mil por 1.000, né? Uma proposta de negócio. Então eu vou
vou topar, vou fazer dentro. Então foi nessa época que ele tomou a decisão e veio. Aí vocês vão conhecer um pouquinho da história. Fechando então, 1998. Então a Nikkei no Brasil transferirá a marca Kenkopato, parque industrial e know-how para a foto no Brasil. Então essa foi esse pedaço dessa história bem bacana, que na verdade, por isso que eu falo assim, eu tenho um aprendizado e um conhecimento, duas coisas que eu aprendi na minha vida. Tudo para mim que é negativo, eu transformo em positivo. Não importa o que seja. Pode ser a maior crise que tiver, eu tento transformar isso tudo em positivo. E aproveito a maior oportunidade de negócio que vai ter, que é a crise. Se não fosse o plano Collor, eu jamais seria dono dessa empresa. Então isso eu devo muito a ele. Olha que foi uma crise, uma pancada violenta. Se não fosse por ele, pode ter certeza que não ia ter essa oportunidade nunca. Porque jamais a multinacional ia deixar o mercado. Ainda mais um mercado monstruoso que esse do Brasil. Porque eles, só para você ter uma ideia, o que eles ganharam de dinheiro no Brasil, desde 1983 até 1990, que foram 7 anos, né? 7 anos seguidos. Depois ele fala 7 em 7. Daqui eles abriram a fábrica dos Estados Unidos, de Portugal e da Espanha e da Inglaterra. Com recursos daqui. Sem trazer um centavo do Japão. Então, falar em Brasil, queira ou não, nós somos a 7ª maior economia do mundo, né? Então, tem que ser respeitado. Então, aqui nós sempre ganhamos dinheiro com esse país, somos a 4ª geração, é um país que está em pleno crescimento. Temos que fabricar mais de bilhões de carros ainda, milhões de casas, porque tem um monte de gente sem casa. Você tem trabalho para caramba mais ainda. Por isso que o mundo inteiro está de olho agora. Os países não precisam mais fabricar casa, não precisam fabricar mais carro. Você tem uma ideia, na Inglaterra, eles não conseguem mais nem aumentar a produção de rosquinha. Sabe por quê? Todo inglês já come uma. Todos os filhos do inglês já comem uma. Então não tem mais como crescer. Agora a tendência é só cair. E o Brasil ainda tem tudo isso para poder crescer. E é negócio grande. Imagina, e outros, nós vamos ter que produzir oxigênio para o planeta inteiro. Tem que produzir alimentação para quase que o mundo todo. Por isso, pessoal, é um país que não desiste dele, porque tem muito que dar para empresários, para vocês, ainda crescer muito aqui dentro. Vamos lá, perguntas. Ô Lucas, no início você falou futon. O que é futon? Futon em japonês é cobertor. É aquele edredom, sabe? Aquele grosso. Esse é futon. Então esse meu amigo conhecido, ele fabricava futon, esse edredom mais japonês. Todo o tecido dele é japonês, desenho japonês, voltado mais para a colônia. Alguns conheceram, né? Tínhamos uns importados. Aqueles que têm importado colorido, aquele é futon. O nome é em japonês. É que a gente fala tanto que a gente fala para vocês, como se vocês entendessem tudo. Que mais? Quando o senhor fala em treinamentos, que tinha uma sala, que acomodava 500 pessoas, e quem que ministrava, quem que dava esses treinamentos, como eram esses treinamentos? Eu vou repetir essa pergunta da Rose para sair no vídeo, tá? A pergunta dela é assim, ó. Na época que nós tínhamos um salão de treinamento, diretamente para 500 pessoas, quem ministrava e como que era os treinamentos? Na verdade, assim, é que eu não quero, agora, os grandes sonhos a gente está passando para eles, né? Mas um dos grandes sonhos que a gente tem na planta 5, quando construir, se tiver espaço, é ter um salão de treinamento que pegue esse galpão inteiro aqui. Para a gente sair do hotel e vir para dentro de casa. Hoje nós estamos fazendo aqui, mas a gente sabe que isso vai crescer com uma velocidade, a gente está fazendo isso planejado, mas 500 pessoas na sala, 1000 pessoas, isso é muito natural para esse sistema de vendas que é multinível. Né? É que nós mesmos a gente não está querendo colocar muita força, porque a gente fatura, o lucro que a gente tem, nós estamos indo tranquilo, não queremos assumir compromisso nenhum, mas é esse o objetivo.
Os treinamentos era igualzinho que nós temos hoje, mudou um pouquinho os nomes só porque nós criamos mais alguns treinamentos de profundidade. Por exemplo, Benkyokai Home não tinha, Benkyokai de apresentação não tinha, depois tinha aquele eles fazem a apresentação de produto, sabe como é que chama? Que eles fazem lá em cosmética? Demonstração não. Cosmética. É o Benkyokai de home, Benkyokai de apresentação. Não, quando eles vão fazer a feira, eles vão... Momento quente não tinha. Agora, o Shurenkai sempre existiu, o treinamento ouro sempre existiu, o Silver Train também existiu, a convenção também sempre existiu. Então, esses são os treinamentos. E quem era o treinador? Era uma pessoa que veio do Japão. Veio três. Veio primeiro o Masuda, depois veio um outro japonês, depois veio o Kuga. E aí foi onde eu aprendi com eles a fazer o treinamento. Quando eu vi que quando eles vão embora, acaba, né? Aí que eu pensei, falei, não pode ficar. Por isso que eu criei a escola. A escola para que eles possam aprender a filosofia e dar a mesma continuidade. Então esses treinamentos que vocês fazem aqui de segunda-feira, é a mesma coisa. O que mudou só? Em vez de ter essa parte da Bíblia, no Japão não tem essa parte, foi eu que introduzi essa parte da Bíblia, porque vocês sabem que eu creio muito, né? Eu tenho uma fé muito grande, independente de cada religião. Então foi um momento que eu falei, vai ser um momento de eu poder introduzir. Não sei quem lembra que a primeira Bíblia quem deu aqui foi eu, não foi? Quando começou os primeiros encontros nossos, se tiver ainda essa Bíblia aí marronzinha com zíper, essa daí. Daí foi a primeira Bíblia que veio para cá. Então dentro desse momento de segunda-feira, ele tinha uma ginástica na multinacional. Então ia lá todo mundo pro pátio lá e funcionários fazendo ginástica. Aí eu vim conversando com o Cláudio, né, Cláudio? Falei, Cláudio, implantar isso aqui vai ser difícil, né? Aí eu falei, daí vamos mudando, mas é interessante essa parte de ginástica. Então o treinamento é esse. E os treinamentos de setor que tem hoje também não existia. Nem no Japão também existe. Isso foi um estudo que eu fiz de um livro americano chamado Empresas do Futuro. Aí que eu vi que tinha esse treinamento, foi na época que eu estava fazendo a gestão, pessoal, muitos estão aqui, eu estava na fábrica fazendo a implantação do sistema, lembra? Organizando a fábrica lá na Doutora Altino Arantes. E foi na época que eu falei, eu vou implantar um sistema de treinamento nos setores. Até muitos daqui falaram que eu era louco, né? Ainda estão aqui alguns aí, né? Não vai funcionar, como é que o Paulo vai dar o treinamento? Como é que o Valdério vai fazer o treinamento? Vai dar, e hoje eles falam. Então é isso que fez evoluir. Esses dias aí eu vi o Kim falando sobre um áudio, só para ilustrar o treinamento interno, que me deixou bastante feliz. Ativo falando que você né? Ele levou esse conceito para um cunhado, irmão? Meu irmão de padaria, né? Então isso a gente fica assim, feliz porque vocês conseguem levar, isso é uma cultura, né? Levar isso adiante. Isso pode contagiar e pode mudar a sociedade, pode mudar o jeito das pessoas pensarem. Outro também que eu ouvi foi o quê? Que me deixou bastante feliz também. Foi o dia, quando há pouco tempo aconteceu, que estava todo o setor em um só. Acho que foi no pessoal da costura, não foi? Que teve junto, foi tudo em um só para dar treinamento. Assim, a costura foi a colagem foi dar treinamento para a costura, a costura foi dar treinamento na embalagem. E também eu ouvi também o financeiro com venda. Então é possível fazer isso. Né? A barreira do medo já quebrou, né? Que era lá na frente falar alguma coisa. Então só mudou 2 treinamentos. Que foi esse de dentro da fábrica. Mas a filosofia, a cultura continua a mesma. Levar esse ensinamento para vocês. Esses treinamentos, apesar da gente... Ai, meu dia de apresentar, não sei o que, mas a gente aprende muito esses treinamentos. O objetivo é isso. É fazer vocês, seres humanos, ser um pouco diferente, né? Às vezes a timidez lá em casa, tem que fazer às vezes programar uma festinha até, vocês já têm força de poder programar, fazer as coisas acontecer. É fazer vocês evoluírem como pessoas. É essa a ideia. Deu tempo, né, Gustavo? Bom, pessoal, mais uma parte para vocês, depois eu vou voltar no outro ano com o ano de 1999. Ok?
Muito obrigado, pastor.